Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Conectados na Lição, seu estudo semanal da Escola Sabatina. Eu sou o Fábio Bolognese e nós vamos iniciar aí o tema dessa semana, né? Memórias da Graça. Eu desde já agradeço a presença de vocês aqui no canal da Igreja Adventista de Guaíra. E já peço para vocês também curtirem a nossa página aí, comentar os nossos vídeos, também marcar o sininho de notificação, né, para você receber o material. Nós temos aí vários materiais disponíveis na nossa página da Igreja Adventista de Guaíra. E comigo também, professor Anderson, que nos acompanha. Professor, tudo bem? Como está? Tudo certo, graças a Deus, né? Estamos aí para mais um estudo aí de mais uma semana da lição da Escola Sabatina e é uma alegria, uma felicidade estar aqui com você, Fábio, e também com quem nos acompanha aí através do canal da Igreja Adventista Central de Guaíra. Legal, e já para iniciarmos, né, vamos falar aí, continuar com o estudo do livro de Josué. Temos várias leituras também. E antes disso, antes de eu falar o verso para memorizar aqui, faz uma oração para a gente antes, para a gente começar, vamos lá? Vamos lá. Mais uma oportunidade, Senhor, de estudarmos a Tua Palavra, mais uma oportunidade de ouvirmos a Tua voz, mais uma oportunidade de nos reunirmos para o estudo da Escola Sabatina. Te peço uma bênção especial nesse momento sobre todas as classes, cada professor, cada aluno, cada um que está envolvido com a Escola Sabatina, esse departamento tão especial da nossa igreja, que o Senhor derrame bênçãos sem medidas, e principalmente agora, no momento que nós vamos recapitular a lição dessa semana aqui, que o Santo Espírito esteja usando eu, Fábio, e também os nossos amigos e irmãos que estão assistindo. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém. Bom, Anderson, a ideia central da nossa lição dessa semana, ela destaca a importância de lembrar das ações de Deus, né? E a travessia do Jordão, ela foi tanto um milagre quanto uma lição sobre fé, né? Consagração e memória espiritual. Então, assim como Israel precisava lembrar dos feitos divinos, nós também devemos manter viva a lembrança da graça de Deus em nossa jornada. E o verso para memorizar está em Josué 4, 23 e 24, que diz: o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Nós começamos o tema Memória da Graça já com o nome que é dado a sábado. E um resumo ali no texto introdutório, né, compara o esquecimento humano cotidiano, né, como que nós esquecemos aí documentos, uma carteira, o celular não esquece, né? Não, o celular não esquece. Ao perigo de esquecer as bênçãos de Deus, né? Esquecer que as nossas experiências, esquecer as nossas experiências espirituais é muito mais grave, pois isso afeta o nosso destino eterno. Então é uma comparação bem pesada, né? Teve a história ali do motorista, né, que dirigiu sem habilitação e ele recebeu ali algo para ele nunca mais esquecer do seu erro, né? Um lembrete dele, que foi a multa, né? Então, né, um lembrete ali para que ele não se esquecesse. E nós precisamos também aprender com os lembretes espirituais de Deus, né, com relação à nossa fé, à nossa vida espiritual. Nós somos chamados a manter viva a lembrança da presença e das obras do Senhor em nossa vida diária. Então não podemos nos esquecer. Exato. Como eu já havia falado, né, a travessia do Jordão ali, ele é o símbolo central aí da lição, né? O milagre, ele não é apenas sobre as águas que se abriram ali, mas sobre um Deus que reafirma a sua aliança e o seu poder diante de uma nova geração. Então, assim como o Mar Vermelho marcou a libertação, né, o Jordão marca a conquista. É uma memória de um dom espiritual. Relembrar que Deus fez no passado fortalece a nossa fé
para o presente e o futuro. Às vezes nós estamos passando por momentos ruins na nossa vida, porque nós vivemos num mundo de pecado e o próprio Cristo falou que no mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo. Mas talvez um exercício para você passar pelos momentos ruins é você parar e analisar o que Deus já fez de bom na sua vida, né? O simples fato de nós conseguirmos ver isso já é importante, né? Depois que a gente vira pai, a gente começa a entender um pouquinho melhor a Deus, né? Então eu fico me vendo ali com o Miguel. Tem vezes que eu falo mais de 10 vezes a mesma coisa para que eu ensine ele, para que ele possa entender que aquilo não se pode fazer ou que se deve fazer. E daí eu fico pensando assim, e a gente não perde a paciência. A gente fala 10, 20, 30 vezes e a gente não perde a paciência. Por quê? Porque eu quero o melhor pro Miguel. Então eu explico ele. Agora ele tá na fase de subir. Ele começou subindo em cima do sofá e pulando de cima do sofá. Depois ele já foi pro braço do sofá e pula de cima do braço do sofá. E agora ele tá pulando... Vai pra cima da casa. Não, agora ele... Não, ainda não chegou nesse nível. Mas ele tá pulando do encosto do sofá, entendeu? Então eu não quero que ele se machuque, eu não quero que aconteça alguma coisa com ele. Então eu tô orientando ele, toda vez que ele sobe eu peço para ele descer. E eu vou lá e eu tiro ele, e ele chora, e ele sobe de novo. E daí eu já falo mais forte com ele, e daí mesmo assim ele sobe e a gente vai indo. Então é aquela luta, né? Mas assim, eu não vou desistir. Por quê? Porque eu não quero que o mal aconteça com ele. Sim. Né? E Deus é a mesma coisa. Então quando a gente vê aqui, Deus agora, né, abriu o Mar Vermelho, agora aqui no Jordão, estava lá com o povo de Israel, agora está aqui já nessa situação. Então é um Deus que não desiste, é um Deus que está o tempo todo, né? É um Deus que é fiel para cumprir, né, as suas promessas. E é isso que a gente vê. E importante ver o que Deus já fez para aquele povo, né? Aquele povo que era escravo, aquele povo que vivia como escravo, né? Num país distante, aquele povo que saiu, que teve calor no frio, que teve sombra no calor, que teve comida no deserto, que teve um mar aberto, que teve, enfim, várias coisas, mas ainda assim você via esse povo reclamando. E então a lição no sábado ela traz uma aplicação espiritual, e isso é muito importante. É para nós, e aqui não estou falando do povo de Israel, estou falando de nós mesmo, né? Nós praticarmos a memória da graça. O que é a memória da graça, Anderson? É manter registros e memórias e testemunhos também dos milagres que Deus realizou na nossa vida. Esquecer é humano, mas lembrar é um ato de fé. Então, aconteceu algum milagre, por exemplo, e isso é interessante, né? Aconteceu alguma coisa para você, você não sabia o que ia comer amanhã. E aí, do nada, Deus faz com que você consiga uma coisa que até então não era nem cogitada para você, e você consegue o sustento seu. Sim. Tira uma foto disso. Aí você vai ver aquela foto. Você vai, que foto? Foi quando Deus me fez um milagre na minha vida aqui e me deu de comer, porque eu não tinha para comprar. É mais ou menos assim essa memória da graça, né? Acho que é legal isso aí, né? Interessante. É você olhar por onde você passou, por onde você estava, o que já aconteceu na tua vida, aí o que Deus fez. A gente esquece, cara. O que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer, exatamente. A gente esquece, porque às vezes você fala lá, poxa, mas comigo não acontece nada. Porque tudo que eu coloco a mão dá errado. Porque não sei o que. Mas você não para, às vezes, para olhar pro teu menino e ver que ele tá dando risada pulando de cima do sofá.
Né? E aí o outro pai, às vezes, está dentro do hospital desde quando o filho nasceu e não conseguiu sair ainda, né? Sim. Então, essas coisas que nós temos que parar para analisar. Domingo, Anderson, cruzando o Jordão. Deus ordena que o povo se consagre antes de atravessar ali o Jordão, né? E ele fala ali, santificai-vos. O que significa ali santificar? Purificação, né? Ou seja, estarem também dispostos a obedecer, né? Antes de uma intervenção divina, ele requereu um preparo espiritual, porque ele sabia que aquele povo ia precisar. Então nós temos ali na leitura de domingo alguns pontos chaves. A Arca da Aliança, ela é mencionada pela primeira vez ali em Josué, que é símbolo da presença e da liderança de Deus. Os israelitas são ordenados a santificar-se, como eu acabei de falar, como preparação para um milagre. E a travessia não seria uma ação humana, mas divina. Então vamos ter esses pontos aí no domingo. Você tem algum comentário aí para fazer? Eu acho que a gente já comentou ali na lição de sábado, mas basicamente quase tudo de domingo. A única coisa que eu queria destacar aqui na de domingo é que a vitória só viria mediante a obediência e confiança nele. Mais uma vez aqui a gente volta a bater, né, na mesma tecla que se você está tentando fazer pelos seus próprios esforços, se você está tentando fazer pela vontade humana, não vai dar certo. Não tem como dar certo. Impossível. Impossível. A gente só consegue a vitória somente através da obediência e a confiança em Jesus. Eu entendo que domingo ali o que ficou mais marcado antes de qualquer decisão, antes de qualquer mudança, consagre-se. Uhum. Né? O preparo espiritual você precisa se preparar para que o milagre aconteça, né? Uhum. Porque às vezes nós não temos preparação para receber alguma coisa e Deus não vai fazer se ele achar que você não tem preparação para isso. Deus sabe de tudo, né? Então a vitória ela vem quando nós reconhecemos que Deus deve ir à frente. Todas que têm aquela Deus na frente, aí sim a vitória vem porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Né? Quando a vontade de Deus é a nossa vontade, então não tem como dar errado. Sim. Segunda-feira, Deus das Maravilhas. Quer começar aí ou vamos por aqui? Eu vou por aqui só dando uma pincelada. Como é interessante, né? Porque a gente tem lá o relato da criação e mostra Deus presente na criação e depois mostra Deus ali com Adão e Eva. Aí depois que tem a entrada do pecado, eles são expulsos, né? E a história da humanidade continua, só que a gente percebe que em nenhum momento Deus se afastou, né? Então Deus continuou agindo. Deus continuou estando com o povo, Deus continuou de alguma forma ali se fazendo presente. E isso é muito importante e muito interessante a gente destacar, que o mesmo Deus que criou o mundo continua ativo e soberano, realizando milagres em favor do seu povo. Não, e outra coisa também, o que acontece? A palavra maravilhas em hebraico, né, que eu não sei falar, mas Niplaot, alguma coisa assim. É isso aí mesmo. Né? Descreve atos sobrenaturais que revelam o poder singular de Deus. Então, o que é maravilha? Isso é maravilhoso. O que é maravilhoso? A obra, a criação, o poder de Deus, onde você pode ver alguma coisa, que o dedo de Deus, então você pode nomear como maravilha, né? E o mesmo poder, então, que abriu o Jordão, né? E havia aberto o Mar Vermelho, havia feito o Jardim do Éden, né? Havia criado o homem. A travessia do Jordão, ela é um lembrete que Deus não está limitado pelas leis da natureza, né? Ele é o Criador, ele continua atuando aí na criação. E Jesus reforça essa verdade. Lá em Lucas 18, ele fala: as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Então, em meio ao medo e à impossibilidade, Deus convida o seu povo a confiar, pois ele continua sendo o Deus das maravilhas, né? O Deus das maravilhas. Então,
a gente não tem que ficar limitado à nossa lógica. A nossa fé, ela cresce quando nós reconhecemos a impossibilidade que é onde é o campo de atuação de Deus. O impossível é o campo de atuação de Deus. Então, os milagres, eles nem sempre são visíveis, mas a presença de Deus, ela é constante, né? Vamos lá, então, para terça-feira, lembre-se, Josué 4. Aqui é todo o capítulo de Josué, pode. É o que você falou lá, de se construir memórias, né? Sim. Memórias espirituais. Lembre-se, exatamente. E aqui Deus ordena que o povo erga um memorial de pedras no Jordão. Olha só, né? E é legal, não só aqui. Quantas vezes, que nós estamos lendo Êxodo ali, a parte histórica ali, né? Gênesis e Êxodo, Deus não fala. Construa erga um altar, construa alguma coisa e tal. É isso. É para que se lembrasse, ó, lembre-se disso, lembra daquilo, né? Por isso que aquilo que a gente falou no começo, para nós termos uma marca de alguma coisa ali para fazer o exercício de lembrar. Porque sabe que se esquece, né? Algumas pessoas têm o costume de colocar textos bíblicos em alguns pontos da casa, alguns pontos chaves, alguns lugares, para quando eles passarem, eles leem aqueles textos bíblicos e saber e lembrar, né? E nós também precisamos frisar, né? Eu não tinha parado para pensar nisso, de a gente fazer memórias, né, espirituais, das bênçãos que nós já recebemos, das coisas que Deus faz na nossa vida. Lá no balanço do Miguel, fiz um balanço pro Miguel lá no quintal lá, e do ladinho eu coloquei os frutos do Espírito. Para que toda vez que eu fosse lá balançar ele, eu pudesse olhar lá, ver os frutos do Espírito, ou quando ele fosse crescendo, ele fosse vendo os frutos do Espírito lá. Mas achei muito interessante aqui a lição abordar sobre nós termos memórias espirituais, ou seja, experiências que mantenham viva a nossa fé e gratidão pelas intervenções do Senhor em nossa história. Não, e veja, aqui o Memorial de Pedra, ele não era um simples monumento. Ele foi um testemunho pedagógico, né? Quando as crianças perguntassem o que significa essas pedras, aí os pais contariam que eram feitos do Senhor. Então para que eles voltassem e contassem. Naquela época não se tinha escrita, né? Como se tem hoje. Então era passada a fé, e isso significa o quê? A fé é herdada. A fé é herdada, cara. Sim. Ela é herdada. O teu moleque, ele vai herdar a sua fé. Muitas vezes fala, mas minha avó era católica e minha mãe não, e eu virei adventista. Cara, a fé é herdada. Eu converso conversando ontem com a minha esposa, lembrando das procissões que eu fazia com a minha avó. Procissão, lembrando da música que cantava, sabe, na igreja católica. Eu sei o credo, rezar, tudo, de cor até hoje. Eu ia quando eu tinha 10, 12 anos, tô com 40 e bastante, e não vou falar aqui, né? Vai para muito longe esse vídeo. Mas veio na minha cabeça eu assistindo o vídeo daqui 10 anos. Poxa, tinha 40 e pouco, não queria falar a idade. Mas, cara, lembrando, cara, e assim, é herdada. A gente aprende isso e isso fica, né? É interessante. E assim, herdada, veja, na verdade, ela não é herdada, ela é transmitida, vamos dizer assim, né? Você não vai herdar alguma coisa que a pessoa já tem, mas ela vai ser transmitida e a pessoa vai experimentar aquilo lá, né? Eu falo de herança no sentido do que você passa, né? Eu vou passar isso pro meu filho, mas a fé, ela é transmitida e experimentada. Então, o memorial, ele conecta gerações aí, conectou gerações, né, preservando a história da graça. E é isso que nós temos que fazer,
Quando nós edificamos e fazemos lembrar alguma coisa, né, isso vai seguir, né? Isso que nós estamos fazendo aqui, ele vai seguir. Hoje, Anderson, tantas pessoas usam as redes sociais para nada, né? Uhum. Para movimentar o dedo. Tem gente que o dedão tá parecendo meu braço de tanto músculo. De ficar. Ó, eu falando que o braço tá com músculo, né? Mas a pessoa exercita o dedo e, na verdade, poderia estar transmitindo a palavra de Deus a qualquer momento, a qualquer ato, né? Muitas vezes a gente perde as oportunidades. E se essas oportunidades, eu acredito que elas serão cobradas. Então hoje a gente tem aí um leque de opções. E o que nós estamos fazendo com esse leque de opções? Vamos fazer. Vamos. Sobre a fé herdada, a minha avó me levava na igreja desde quando eu era pequeno, desde que eu nasci. E a minha avó conta, eu não lembro, mas ela conta que teve um momento lá num dos cultos lá. Eu era criança e eu disse pra ela: vó, eu vou crescer e um dia eu vou estar falando lá na frente. Era o sermão, né? O irmão pregando lá, falou: um dia eu vou estar. E hoje a minha avó, quando ela me viu pregando, quando ela me vê pregando, ela lembra disso. Ela fala: olha, um dia você falou que você ia pregar lá na frente. Lá. Então, quer dizer, se não fosse a minha avó me levando, igual você falou, né? Herdando, né? Então eu recebi dela, uma herança dela, e hoje eu passo pro meu filho. E é isso mesmo. Verdade, exatamente. Agora, o que nós poderíamos fazer? Vamos deixar um desafio aí pro pessoal. Cada vez que você vê a ação de Deus na sua vida, grava um vídeo. Sim. Para você mesmo, assim, ó. Né? Usa teu telefone, grava um vídeo. Olha, hoje aconteceu assim, assim, assim. Eu tava indo e eu vi que Deus agiu na minha vida assim, assim, assim. Pronto. Gravou. Você é um pouco mais... gosta mais de redes sociais e tal. Posta o vídeo. Porque daí, além de você saber, os outros vão saber o que Deus fez na sua vida, né? E então é isso. Passa para isso que é a construção de memoriais ali de que Deus mandava lá atrás. É isso. Eu tô passando por uma experiência bem bacana agora com as redes sociais, né? Então eu tô recebendo bastante engajamento ali, curtidas e comentários e visualizações. E daí no sábado eu estava refletindo por ser sábado, daí eu quase não uso as redes sociais, porque eu fico a semana inteira ali nas redes sociais. É vídeo da rádio, é vídeo do programa de esporte e tal. E daí no sábado eu evito de ficar no celular. E daí no sábado eu fiquei pensando e eu falei assim, poxa, no sábado eu podia usar para as coisas de Deus, né? Eu poderia usar para mim poder colocar alguma coisa ali e tal. E daí o que aconteceu? No sábado teve o sábado da educação. O coral da escola cantou ali na igreja, ali fez uma apresentação, alguns alunos ali. E daí eu percebi que no sábado tava um engajamento bem alto nas minhas redes sociais e no Stories ali. Aí no domingo de manhã eu fui produzir um vídeo rapidinho das crianças cantando ali e tal. Falei, vou aproveitar que o engajamento tá bom, que as pessoas estão olhando o meu Stories e já vou colocar logo em seguida as crianças cantando as músicas de Deus, né, as músicas da igreja no Stories seguinte. E daí fiz um Reels também. E é o vídeo até agora da semana que teve mais visualizações, é o das crianças da escola cantando. É isso aí. Bom, vamos lá então. Quarta-feira, esquecimento. Leituras aí de Josué, Juízes, Salmos, né, Deuteronômio. E quais são os pontos chaves aqui de quarta-feira, Anderson? A nova geração, né, ela precisa aprender com o anterior o significado da travessia ali, né? Nós vamos falar sobre isso. O esquecimento espiritual leva à infidelidade e à idolatria. E também uma advertência aqui de Ellen White. Não temos nada a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos de como o Senhor nos tem conduzido. Então, né, o que seria a ampliação disso aí? Esquecer os atos de Deus é aprender com... esquecer os atos de Deus, o que a gente teria a aprender com isso aí?
que esquecer os atos de Deus é uma das maiores tragédias espirituais que pode acontecer na nossa vida. Em Juízes ali o povo esqueceu o Senhor, né, e se desviou. A memória espiritual é combustível da nossa missão. Então por isso que Jesus ele instituiu a ceia do Senhor com as palavras: fazei isso em memória de mim, né? Em Coríntios fala. O Espírito Santo ele lembra a gente das verdades divinas, né? Qual que é a função do Espírito Santo que a Bíblia traz? Convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então ele tem essa função, né? Então a gente tem que se lembrar que Deus tem agido na nossa vida, recontar os testemunhos, não vangloriar-se de nada, mas falar, né? Recontar ali, falar, testemunhar, né? E além de lembrar do passado, buscar experiências diárias com Deus hoje, né? Que a fé, ela se renova constantemente, né? Eu vivi um período fora da igreja, eu fiquei 5 anos fora da igreja. Eu fui criado na igreja, né? Desde pequeno minha avó me levava na igreja. E assim eu fiquei até os 19 anos. Os 19 anos eu saí da igreja, então eu fiquei 5 anos, né, fora da igreja. E o que é interessante é que não foi de uma hora para outra. Eu não fui, tipo assim, dormir hoje adventista do 7º dia e amanhã eu acordei e já não era mais... Não. Ele foi acontecendo, né? Algumas atitudes que eu fui fazendo, que eu fui escolhendo e eu fui deixando e tal, até que eu cheguei no ponto que eu cheguei. Então, por exemplo, eu parei de estudar a lição da escola sabatina. Foi uma das primeiras coisas. Na verdade, eu comecei a me envolver, né, com músicas do mundo e tocar violão. Todo mundo faz isso no começo, né? Começa aí, parando. Né? Parei de estudar a lição da escola sabatina, parei de orar, continuava indo na igreja, mas aí não tinha vida espiritual fora da igreja. Então, quando você vive dessa forma, uma vida espiritual só lá na igreja, só indo nos cultos, e você não tem vida espiritual, é muito fácil vir o próximo passo, que é você parar de ir na igreja também. Comigo foi assim, eu fui parando gradativamente, e daí até que eu vivi esquecimento. Eu já não lembrava mais as coisas da igreja. Daí o que passou a ser prioridade para mim? As coisas do mundo. Então assim, antes eu me preparava para o sábado ir na igreja. Chegou um momento que eu estava me preparando para ir para as festas no final de semana. Aí eu me preparava para tocar os hinos da igreja. Chegou um momento que eu me preparava para trocar as músicas mundanas nos barzinhos e lanchonete. Então a gente vai gradativamente, aos poucos, quando a gente vê, a gente, né, esqueceu do que Deus fez por nós no passado. Então aí a gente acaba vivendo nessa situação. Pode falar. Não, você já falou, né, que Cristo constituiu a ceia para que nunca nos esquecemos do seu sacrifício, e o Espírito Santo atua como, né, nosso lembrador constante. É isso aí. Bom, chegamos aí na quinta-feira, além do Jordão. Alguns pontos chaves aqui da quinta-feira, Anderson. O Jordão, ele simboliza transição e mudança de status, ou seja, da escravidão à liberdade, do deserto a terra prometida. Elias e Eliseu experimentaram ali novas fases de ministério. Jesus foi batizado no Jordão. O início do seu ministério se deu ali, né, repetindo. Então o Jordão ele tem essa na Bíblia toda ele tem essa questão aí de mudança, né, de transição de talvez uma situação mais ruim para uma nova situação, né? Hebreus 3:4 fala do descanso em Canaã, simboliza o descanso espiritual em Cristo também, que é falado aqui na quinta-feira. Então, vamos lá. O Jordão ele não é apenas um rio ali, ele é um símbolo de passagem espiritual na Bíblia. Assim como Israel passou para a nova terra, né, o batismo representa a nossa passagem da vida antiga para uma nova vida em Cristo. Então, ali, o que aconteceu com Cristo? Né? Cristo ele foi batizado no Jordão e iniciou a sua obra no Jordão. Falou ali também Elias e Eliseu, né, que ali entraram numa nova fase de ministério. Então, é interessante essa questão dessa representatividade do Jordão. Outra coisa... O descanso prometido aos israelitas aponta para o descanso na graça
nosso experimentado pela fé em Salvador. Então, nós temos essa questão aí também que fala na quinta-feira. Então, o que nós podemos aplicar dessa mensagem de quinta, Anderson? Cada jornada espiritual, ela tem o seu Jordão, né? Momentos decisivos nossos ali da nossa fé. E é o tal do vai ou racha, entendeu? Tem que ser assim, é assim, né? Batismo é um momento decisivo, né? Perdão, quando a gente realmente aprende a perdoar. A nova vida nossa, quando nós escolhemos viver, né? São nossos jordões espirituais ali, quando a gente... É a virada de chave, né? Aquela mudança. Talvez o momento que você decidiu largar aquilo que você tinha abandonado, largar aquilo que você estava fazendo para poder voltar, né? Então, cruzar o rio é escolher e confiar plenamente no poder de Deus. É mais ou menos isso que a lição traz, né? Essa vamos dizer assim, como é que se diz? Comparação. Comparação. Eu acho que nós nunca vamos encontrar alguém assim. E se a gente encontrar, algo de errado não está certo. Uhum. Uma pessoa que dizia assim, ó, rapaz, eu já era cristão e não sabia. Não é difícil. Você pode ser tudo. Você pode falar, eu era milionário e não sabia. Porque assim, não tem como. Não dá. Não tem como a pessoa chegar e, né, rapaz, tudo que vocês estão falando aí, sou eu. Eu já era cristão e não sabia. Sou eu. Eu sou o como é que fala? O jovem rico. Tudo isso eu já faço. Então, assim, não tem como. Você tem que passar por esse Jordão, tem que ter essa transformação, tem que ter essa transição, tem que ter esse ponto, tem que ter essa virada de chave. Senão não... Muito bem. Errado. Chegamos então ao final de mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Eu queria agradecer a todos vocês, agradecer ao professor Anderson também. Vou deixar aqui novamente, né, o meu pedido para que vocês curtam a nossa página, nos acompanhem, comentem lá o que vocês acharam do nosso sistema aqui diferente, né? Não, a gente prefere o outro, que vocês ficam mais longe, não dá para ver tanto. Não, mas brincadeiras à parte, né? A gente faz... o importante não é isso, mas sim o que a gente traz aí, o conteúdo e que, como eu disse, né, compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Anderson, pode fazer suas considerações finais aí e nós já vamos orar para encerrar então o nosso programa. É muito bom estar aqui, reforçando o que o Fábio falou. Se você gostou, coloque no grupo da família, no grupo dos amigos, coloque lá nos stories do Instagram, enfim, divulgue para que a gente possa movimentar a nossa página aí, a página da igreja possa crescer e nós possamos aí continuar estudando juntos a palavra de Deus. É muito bom estar aqui com o Fábio e com cada um de vocês. Muito bem, vamos então orar e pedir para que Deus nos acompanhe nessa semana. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um estudo da sua lição, mais um estudo da sua palavra. Pedimos que o Senhor permaneça conosco, permaneça com todos os que assistiram esse estudo, que fizeram esse estudo conosco, e que o Senhor possa fazer com que nós tenhamos as nossas mudanças e alcancemos a cada dia a plenitude para que possamos, então, ao final, na sua volta, viver contigo no céu. Agradecemos por tudo que faz por nós. Esteja conosco, pedimos isso em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo programa. Até o próximo.